Famílias, tudo bem? O terapeuta Luciano Ribeiro, né, e nós estamos dando continuidade à nossa série de vídeos, né, sobre dependência química. São vídeos com o intuito de auxiliar e ajudar as famílias. Tá? No primeiro vídeo eu falei um pouquinho sobre a doença da dependência química, né, perguntando para você, família, né, de dependente químico, qual que é o seu olhar em relação à doença. Expliquei que muitos olhares, né, são feitos em relação à dependência química e pedi para que a gente caminhasse com o olhar de que, de fato, a dependência química ela é uma doença. Só assim a gente vai poder tratá-la de uma maneira adequada. Tá? Então, no primeiro vídeo, quem não assistiu pode estar assistindo, né? Falamos sobre que a dependência química é uma doença biopsicossocial, ela mexe em todas as áreas do dependente químico, né? Principalmente na parte cognitiva, emocional, física, mental, né, e que essas substâncias psicoativas elas vão fazendo alterações no dependente químico que se caracteriza aí a doença da dependência química, né, por essas alterações também. E daí, né, eu passei esse vídeo acima. O intuito não é chocar, é obviamente que esse vídeo ele é o estágio final, né, de um dependente químico. Não necessariamente o seu familiar precisa estar num estágio desse para que você procure ajuda. Hoje eu queria estar falando sobre a progressão da doença, foi uma das coisas que eu citei no vídeo anterior, que nós estaríamos conversando também. Eu queria falar sobre a progressão da dependência química no indivíduo para que a gente pudesse entender, né, o vídeo acima. Nenhum dos que estão ali, né, onde o vídeo foi gravado, que é a Cracolândia, ou seja, em qualquer outro lugar, em qualquer outro estágio, nenhum de nós, quando nós usamos droga pela primeira vez, era aquilo ou aquilo que cada um viveu que a gente estava procurando na droga, de maneira nenhuma. A procura do dependente químico na droga, ela vai se basear sempre numa questão de prazer, de alívio, de anestesiar, e é por isso que a gente precisa, né, terapeuticamente, conversando com o paciente, entender qual que é a demanda, o porquê do uso da droga, para que a gente possa tratar na raiz. Então, ninguém que está ali na Cracolândia, ou nenhum de nós que sofremos o que sofremos no nosso fundo de poço, e escolhemos isso quando experimentamos a droga pela primeira vez. Todo o nosso sofrimento, tudo aquilo ali que foi visto no vídeo, é uma questão da progressão da doença, da dependência química. Ela vai progredindo em todas as áreas. Ela progride na quantidade do uso, né? Todo o dependente químico, quando fez o uso a primeira vez da substância, ele fez numa quantidade muito inferior da qual o organismo dele suporta usar depois de uma longa caminhada. Nós chamamos isso de tolerância. O organismo ele vai criando tolerância, de modo que cada vez mais eu tenho que usar uma quantidade maior para obter, né, o mesmo prazer anterior. Então ela progride na questão da quantidade realmente da substância a ser usada, mas ela vai progredindo também em todas as áreas da vida do indivíduo, onde nós falamos no vídeo anterior, aonde a droga ela alcança, biopsicossocial, né? Ela é biológica, ela é psíquica, ela é social, ela é uma doença emocional, ela pode se tornar uma doença cognitiva, ela é uma doença espiritual, e conforme o uso de droga de uma maneira compulsiva, né, e obsessiva, o dependente químico ele vai tendo a progressão da sua doença. Então, ali a gente começa a observar as alterações de comportamento. Ali, na progressão da doença, a gente começa a observar a quebra de valor que o dependente químico ele começa a fazer, né? Como, por exemplo, existem muitas pessoas que usam droga e que viviam sua vida honestamente, sem pegar nada de ninguém, não gostava de mentira, fazia, né, a sua caminhada trabalho, família, casa, e ao se tornar um dependente químico, né, no início usava droga, voltava para casa, mas na progressão dela, essas questões de moral, de caráter e de valores, elas foram mudando. Eu falei no primeiro vídeo que a dependência química ela não é uma questão de caráter e de moral,
para caracterizar ela como um problema realmente de saúde, de doença. Mas a dependência química, de fato, ela causa problemas de caráter, né, e de moral no indivíduo, onde ele vai quebrando os seus valores, né. Eu também teria várias experiências, né, para contar da progressão da minha doença, de tudo aquilo que eu aprendi desde o berço de casa, e na progressão da minha doença eu quebrar de fato alguns valores que eu carregava comigo e que eu carrego em recuperação, e que hoje para mim são comportamentos inadmissíveis que eu fazia e que hoje, né, eu entendo que era movido pela doença. Então aí eu consigo entender o impacto que a doença da dependência química ela tem em mim, né, e que ela tem em todo dependente químico. Ela tem um impacto muito forte porque ela vai desestruturar toda a estrutura do indivíduo. Por isso que eu costumo dizer que a dependência química ela é a desconstrução do indivíduo, ou seja, vamos perdendo a nossa personalidade, a gente vai perdendo a nossa identidade. Conforme a doença vai progredindo, o dependente químico ele vai se perdendo no meio do caminho, a ponto dele não mais se conhecer. Então, ninguém que estava ali na Cracolândia, ou nenhum de nós que chegamos até o nosso fundo de poço, quando nós conhecemos a droga, não era aquilo que a gente estava buscando. Então eu volto a falar, o que cada um buscou na droga, prazer, alívio, anestesia, para que a gente possa poder tratar esse real motivo da busca pela droga, né, antes que ela tivesse se tornado uma doença, qual foi o real motivo do dependente químico procurar droga para que a gente pudesse tratar essa questão, né, porque ali talvez está a raiz da doença, né. Eu falei no outro vídeo que são vários os motivos que pode levar um ser humano a procurar a droga. Muitas famílias se sentem culpadas por isso. É uma questão da falta da família na vida do dependente químico? Pode ser também, mas a dependência química ela é multifatorial, são vários os fatores. No meu caso não foi a ausência da família, né? Então muitas famílias se sentem culpadas, mas no final talvez a família não tenha culpa nenhuma daquilo que está acontecendo. E o peso dessa culpa pode atrapalhar e potencializar muito mais a codependência na família, que também nós vamos estar falando sobre isso num próximo vídeo, que é a doença emocional que ataca a família e que da mesma maneira que o dependente químico ele se desestabiliza, ele tem comportamentos inadequados, uma mãe, um pai, um irmão, uma esposa, um filho codependentes também podem ter comportamentos que fogem do seu controle por causa da codependência, que é uma doença emocional. Então, são vários os fatores. A dependência química ela é uma doença multifatorial. São vários os fatores que podem levar o ser humano a usar droga, mas nenhum deles que procura droga procura esse fim. Nenhum de nós, quando procuramos a droga, nós estávamos procurando ser internado numa clínica. Isso é decorrente da progressão da doença, né? Os comportamentos, as falhas de caráter que o dependente químico ele vai adquirindo ao longo, né, do seu uso de droga, ou seja, quando a doença ela vai progredindo, esses defeitos de caráter, nenhum de nós buscamos fazer isso. Eu falo sobre pegar coisas em casa e vender na biqueira, trocar na biqueira, pegar dinheiro na carteira de pai, de mãe, pedir um dinheiro falando que é para gasolina e na verdade é o dinheiro para droga, manipular uma família inteira. Então eu percebi que a dependência química, essa doença, ela foi moldando a minha vida a ponto de eu fazer toda essa inversão de valores, né? Eu tive uma boa criação, meus pais sempre me ensinaram a pedir as coisas, a falar, a não mentir. Eu fui crescendo com esse tratamento, né? E eu vejo que a dependência química ela inverteu todos os meus valores. Para usar droga eu já manipulei, eu já menti, eu já peguei o que não era meu, né? Então é uma questão que nós não buscamos isso. A doença ela vai fazendo essas alterações e a gente vai criando uma cultura adicta, né, onde o mais importante na nossa vida vai ser usar droga. Isso também tem a ver um pouco com a obsessão, que é um dos outros temas que a gente vai estar falando nos vídeos mais para frente. Mas hoje eu queria falar da progressão. Esse vídeo acima não é um vídeo para sensibilizar ou para preocupar ou botar medo nas famílias.
é para dizer que nenhum de nós, nenhum dependente químico, quando teve acesso da droga, sabia que o final seria um final catastrófico, né? E cada um tem o seu fundo de poço. Então a gente percebe isso ao longo do tempo em que a gente vai fazendo o uso da droga e ela vai fazendo alterações na nossa vida, na nossa parte física, mental, espiritual, cognitiva, emocional. A gente vai se desconstruindo como seres humanos e a gente acaba tendo comportamentos e atitudes sem que a gente venha medir, né, o grau, o impacto de consequência na nossa vida, na nossa saúde e na vida da nossa família. Então, os comportamentos problemáticos do seu filho, do seu pai, da sua mulher, do seu irmão, né, seja quem for o seu familiar que é um dependente químico ou alcoólico, esse comportamento problemático ele é decorrente do uso, né, da droga, da progressão da doença. Né? Essa mãe, esse pai que fala, nossa, meu filho ele é uma outra pessoa, essa outra pessoa no seu filho é a doença da dependência química que vem cada vez mais devastando a vida emocional, física e mental dele, e é por isso que nós consideramos a dependência química como uma doença, e assim como toda doença, ela precisa de um tratamento e tratamento médico. Não tem como ficar limpo sem a gente se submeter a esses processos, e a internação, em 99% dos casos, ela é necessária, porque a internação, como eu falei no vídeo anterior, ele é o processo em que trava o dependente químico daquele uso compulsivo, né, e que muitas das vezes a família precisa agir por ele porque ele mesmo nem se entende doente. Então, esse vídeo eu gostaria, né, de falar, como eu falei, sobre a progressão da doença, o que vai justificando essa alteração comportamental drástica do seu filho lá atrás, ou do seu pai, do seu irmão, aquele comportamento lá atrás que era um comportamento bom, um filho inteligente que buscava os estudos, e hoje é um filho completamente diferente, né, daquilo que você estava acostumado a ver. Isso é decorrente da progressão da doença e ela vai progredindo. Então a gente precisa realmente parar e pensar como doença e buscar os meios adequados para o tratamento. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a todas as famílias. Se tiver dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp, tá bom? Vai ser um prazer estar respondendo vocês. Então, um abraço e até o próximo vídeo.